Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu estou agora neste vídeo complementando a matéria relativa ao estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, apresentando a segunda parte da abordagem. Neste vídeo eu vou tratar das formas majoradas do delito, quer dizer, a relação do artigo 217-A com os artigos 226 e 234-A do Código Penal, e também ainda a questão relacionada à ação penal do artigo 225 e do segredo de justiça do artigo 234-B. Se nós considerarmos, então, as majorantes previstas no 226 e no 234-A e aquelas que são compatíveis com o crime de estupro de vulnerável, a gente vai chegar à conclusão que nós temos aí 4 graus, 4 níveis de majoração. Levando-se em consideração, né, que cada um desses níveis, que eu costumo chamar de grau de majoração, diz respeito à fração, ou leva em consideração a fração que vai ser incidente sobre o crime, a fração de pena, a título de acréscimo, na terceira fase da dosimetria. Então, quanto menor a fração, menor o grau, e quando a fração vai crescendo, vai aumentando, nós vamos elevando o grau. Então, nós temos 4 graus de fracionamento para fins de terceira fase da dosimetria previstos aí nessa mescla que se faz entre o artigo 226 e o 234-A e sua combinação especificamente com o crime de estupro de vulnerável do 217-A. Então vamos lá. Majoração em primeiro grau, prevendo então o acréscimo de 1/4 de pena, se o estupro de vulnerável é cometido mediante o concurso de agentes. Isso está previsto no artigo 226, inciso 1 do Código Penal. Sempre lembrando que, segundo parte considerável, né, da doutrina e da jurisprudência, para que o acréscimo de pena em função do concurso de agentes possa ocorrer, ele deve se dar sempre quando existe a atuação a título de execução material do delito por ambos os agentes concorrentes. Isso eliminaria, pelo menos para essa linha de pensamento doutrinário e jurisprudencial, elimina então a hipótese na qual nós temos um agente como autor mediato, como autor intelectual, e apenas um executando materialmente o crime. Essa linha de pensamento ela trabalha com a ideia de que a facilitação na execução do crime ela só ocorre quando você tem mais de um agente executando o crime materialmente. Por isso que só nessas hipóteses de duplicidade, triplicidade, etc., de executores materiais, é que caracterizaria a majorante, no caso do artigo 226.1. Então, é só uma advertência para que todos fiquem cientes da existência dessa linha de pensamento. Eu penso que, neste caso, diferentemente do que acontece com o estupro, entendo particularmente que o 226.1 se aplica ao estupro de vulnerável e não aquela regra do estupro coletivo que está lá no 226, inciso 2, letra A, linha A, porque o estupro coletivo fala exatamente estupro coletivo. Então, em princípio, me parece que a ideia do legislador ali é trabalhar com o crime de estupro do artigo 213, especificamente na questão do concurso de agentes para caracterizar, quando for o caso, o estupro coletivo, apenas em relação ao crime de estupro normal, não se aplicando a majorante do estupro coletivo, do 226.4A, para o estupro de vulnerável, porque são crimes diferentes, né? Estupro é uma coisa, estupro de vulnerável é outra. Estupro está no 213 e estupro de vulnerável está no artigo
217-A. Então, quando houver concurso de agentes, a mim parece que o que se aplica é a majorante do inciso 1 do artigo 226 e não a do inciso 4, letra A, do mesmo artigo 226. Por isso, neste caso, majoração de primeiro grau, que é o menor dos aumentos, previsto de 1/4 para a terceira fase da dosimetria. A majorante de segundo grau, né, o segundo grau de majoração, vai aparecer no inciso 2 do artigo 226, né? Se o agente, em relação à vítima, ele mantiver alguma destas relações. Se ele for ascendente, pai, mãe, avô, avó. Se ele for padrasto, quer dizer, a pessoa que casou formalmente com a mãe da vítima, o homem que casou formalmente com a mãe da vítima, padrasto, ou madrasta, a mulher que casou formalmente com o pai da vítima, né? Não, no caso de padrasto ou madrasta, não sendo nem pai nem mãe da vítima, respectivamente. Também se o agente for tio, irmão, cônjuge é um pouco mais difícil, né? Mas de qualquer forma é possível, em tese pelo menos, né? Se a vítima tiver em alguma daquelas condições de incapacidade, de discernimento para autorizar a relação sexual validamente. Então, cônjuge, companheiro, tutor, que é o responsável legal por pessoa menor, que seja órfão ou que os pais tenham sido destituídos do poder familiar, curador, que é o responsável legal por pessoa maior, que por algum motivo seja incapaz, o preceptor, para quem não lembra, é a pessoa responsável pela educação, pela instrução de outra, né? Então, se for um educador, se for um instrutor da vítima, ele entra nessa categoria de preceptor. Se for empregador, quer dizer, uma pessoa a qual a vítima seja subordinada por conta de uma relação de emprego. A relação de emprego a gente tem que entender que é aquela relação que é regida pela consolidação das leis do trabalho, CLT. E ainda quando a vítima, quando o autor, melhor dizendo, por qualquer motivo, exercer algum tipo de autoridade sobre a vítima. Todas estas hipóteses mencionadas, elas estão no inciso 2 do artigo 226 do Código Penal. Repetindo, quando o agente for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador ou por qualquer motivo tiver autoridade sobre a vítima. Em todos esses casos, nós teremos aí, no estupro de vulnerável, do 217-A, uma majorante de segundo grau, acrescentando-se, então, na terceira fase da dosimetria, mais metade da pena. Depois nós temos três situações caracterizadoras de majoração de terceiro grau. Eu penso particularmente que o estupro coletivo e o estupro corretivo do inciso 4 do artigo 226 não se aplicam a estupro de vulnerável, por conta exatamente da terminologia utilizada pelo legislador, estupro. Sendo que o estupro de vulnerável não é estupro de vulnerável. Estupro é o 213, como eu disse antes, e estupro de vulnerável o artigo 217-A. Então são crimes diferentes. Então eu não vou abordar neste vídeo a possibilidade de tratarmos como majorantes do estupro de vulnerável o estupro coletivo e o estupro corretivo. Tá? Trato como primeira majorante de terceiro grau o estupro de vulnerável quando ele resulta transmissão de doença sexualmente transmissível. Isso está previsto no artigo 234, inciso 4 do Código Penal. Então, se o agente
com a prática sexual caracterizadora do estupro de vulnerável, ele transmite à vítima uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Então, neste caso, teremos aí um acréscimo de pena, né? Lá com base no artigo 234-A, um acréscimo de pena, inciso 4, de 1/3 a 2/3. Por isso que vai caracterizar o estupro, a majorante de terceiro grau. A de primeiro grau acrescentava 1/4, a de segundo grau acrescentava metade, e esta de terceiro grau acrescenta de 1/3 a 2/3. A primeira hipótese, estupro de vulnerável com resultado de transmissão de doença sexualmente transmissível. A segunda hipótese de majoração de terceiro grau, quando o estupro de vulnerável for praticado contra a pessoa idosa. E aqui eu tenho duas anotações importantes. A primeira, que a pessoa idosa é a pessoa que está numa faixa etária acima de 60 anos, 60 anos ou mais, segundo a regra do artigo 1º da Lei 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso. Então, a vítima tendo 60 anos, assim, a partir do dia que completa 60 anos, ela já tem, então, 60 anos ou mais. Então, sendo ela a vítima, teremos ali a possibilidade da majoração em terceiro grau, desde que essa pessoa, a idade da vítima não tenha sido o elemento caracterizador da impossibilidade de resistência. Porque se nós utilizarmos, por exemplo, a idade da vítima, uma idade muito avançada, uma pessoa muito fragilizada por conta da sua idade, como elemento caracterizador da vulnerabilidade que vai tipificar a conduta, eu não posso pegar novamente a idade, se eu usei a idade para tipificar a conduta, dizendo que é por conta da idade que ela não tinha possibilidade de resistência, eu não posso usar esse mesmo elemento de fato para depois, na terceira fase da dosimetria, gerar a majoração, porque eu estaria produzindo um bis in idem. Então, eu vou utilizar a idade da vítima como majorante se a idade não tiver sido a causa que dá ensejo à tipificação da conduta. Isso também, né, a questão da majoração pela idade superior a 60 anos, a pessoa idosa, com base no 234-A, inciso 4 do Código Penal. E a terceira, né, eu estou falando de 3 majorantes de terceiro grau. A primeira foi a transmissão da DST, a segunda a vítima idosa e a terceira a vítima com algum tipo de deficiência, o estupro de vulnerável contra a pessoa com deficiência, que por conta dessa deficiência ela não tem a condição de oferecer a resistência. Mas aqui eu faço a mesma anotação que eu fiz em relação à pessoa idosa. Se o problema da deficiência da pessoa foi o que gerou a tipificação da conduta para estupro de vulnerável, essa mesma deficiência ela não vai poder ser utilizada para fins de majoração, sob pena de nós incorrermos em bis in idem. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma vítima com 13 anos e deficiente física ou deficiente mental, aí sim, aí eu vou utilizar a idade da vítima inferior a 14 anos para tipificar e posso usar essa deficiência que ela tenha, física ou mental, como um elemento de majoração, uma circunstância de majoração, com base no artigo 234-A, inciso 4 do Código Penal. Tá? Eu não posso utilizar essa deficiência para tipificar a vulnerabilidade e depois usar a mesma deficiência para gerar a majoração da pena, porque daí eu utilizaria essas circunstâncias para 2 finalidades e produziria um bis in idem, o que nós não podemos fazer quando se trata de aplicação da pena. Então, eu só vou utilizar a deficiência, em última análise, quando ela não tiver sido usada, a deficiência da vítima, para ser o elemento tipificador da conduta, que foi tipificada por um outro motivo, por exemplo, uma idade inferior a 14 anos,
e aí se tiver alguma deficiência adicional, aí sim a deficiência pode ser utilizada. Se eu disser que a vulnerabilidade decorre da deficiência mental da vítima, que ela não tem discernimento para fazer a opção entre manter ou não manter a relação sexual e usar esse elemento como tipificador da sua vulnerabilidade, nesta hipótese eu não posso utilizar de novo o mesmo elemento para fins de majoração da pena. Tá certo, pessoal? Estas são, então, as majorantes de terceiro grau. Recapitulando até aqui, de primeiro grau, então, o concurso de agentes, mais 1/4. De segundo grau, aquelas relações mencionadas no inciso 2 do artigo 226, mais metade. E de terceiro grau, de 1/3 a 2/3, com a transmissão de DST, quando a vítima é pessoa idosa ou quando a vítima tem algum tipo de deficiência. E a forma majorada em 4º grau do estupro de vulnerável diz respeito ao resultado gravidez da vítima, previsto no artigo 234-A, inciso 3, que gera uma majoração de metade até 2/3 da pena se do estupro de vulnerável a vítima acabar ficando grávida, então. Essas são, então, as majorações de primeiro, segundo e terceiro e 4º grau relacionadas ao crime de estupro de vulnerável. No que tange à ação penal, pela regra atual do artigo 225, que foi introduzida pela Lei 13.718 de 2018, melhor dizendo, a ação penal ela é sempre pública incondicionada, né? Lembrando sempre que até o advento da Lei 13.718, que modificou a redação do artigo 225, até 2018, portanto, a ação penal ela poderia, dependendo do caso, ser ação penal privada, que era a regra, poderia ser ação penal pública condicionada, se a vítima ou seus pais não tivesse condição de prover as despesas do processo, ou pública incondicionada nos casos em que houvesse o crime sido cometido, né, com abuso de poder familiar, ou por padrasto, ou por tutor ou curador da vítima. Era o que dizia na época o artigo 225. Porém, hoje, né, depois do advento, como eu disse, da Lei 13.718, de 2018, em todos os casos de estupro de vulnerável, a ação penal será pública incondicionada. Basta que haja justa causa, quer dizer, prova do crime e indícios suficientes da autoria, e o Ministério Público já pode, então, ingressar a partir daí com a ação penal, independentemente de qualquer condição de procedibilidade que deva ser implementada. Então, recapitulando a questão da ação penal, a partir de 2018, pela modificação havida no artigo 225, através da Lei 13.718, a ação penal em crimes de estupro de vulnerável ela é sempre pública incondicionada. E para finalizar, meus amigos, apenas a informação final é que, a exemplo, né, de todos os crimes contra a dignidade sexual, pela regra contida no artigo 234-B do Código Penal, o processo de estupro relacionado a crime de estupro de vulnerável, ele sempre deverá correr em segredo de justiça. Tá? Mesmo que a vítima, por exemplo, libere o judiciário de manter o segredo de justiça, o segredo de justiça, nesse caso, ele é de ordem pública. Não é uma prerrogativa da vítima, ele tem que sempre ser mantido, certo? Até porque também segredo de justiça, dependendo da circunstância, é uma prerrogativa também em favor do réu, não apenas em favor da vítima. Então, tratando-se de um preceito de ordem pública, o 234-B do Código Penal, sempre
o processo relacionado a crime de estupro de vulnerável, como de resto a todos os crimes contra a dignidade sexual, são processos que devem correr em segredo de justiça. Tá bom? É isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Até lá!